oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você aí no YouTube também, ligado na Rádio Web Planeta Guarani. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo aqui para mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes. Hoje é quarta-feira, 22 de março de 2023, agora são 12 horas e 33 minutos em Campinas e vamos falar do Guarani na próxima hora, né? É uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço, pelo menos a gente espera, né? Ultimamente o programa tem tido tanta interação, tantas mensagens chegando, que está muito bacana isso, está muito legal isso, que a gente tem tido que estender o horário do programa, né? Então, muito obrigado a todos vocês que têm participado conosco, obrigado a você que está esquentando o nosso canal aí, que ficou muito tempo parado, né? Estamos voltando agora às atividades no canal, muito bacana ter você também aqui conosco no YouTube, viu? E hoje nós vamos falar de Guarani num dia emblemático, né, para o Guarani. É um dia de muita expectativa para a gente da Rádio Web Planeta Guarani e também para todo torcedor do Guarani de modo geral, né? Hoje, dia 22 de março, acontece a reapresentação do elenco bugrino. Depois da partida contra o Mirassol, o elenco foi dispensado, o elenco ganhou folga e se reapresenta hoje às 15 horas lá no Brinco de Ouro da Princesa. Começa a sua preparação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje para o Guarani. E a gente espera que esse início seja bom, né? Que esse seja um início de boas expectativas e de boas realizações, né? Pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. Por quê? Porque, como eu disse ontem, eu recebi uma informação de bastidor de que o nome do novo treinador será definido hoje e de que o elenco saberá, na sua apresentação, na tarde dessa quarta-feira, quem será o seu comandante, né? Quem será o treinador que vai comandar o Guarani para a sequência da temporada. Existe a possibilidade da efetivação do Moisés Moura e a possibilidade da contratação de um outro treinador. Mas quem vai ser, Ortiz? Não sei. Sinceramente, não sei. Se eu tivesse que dizer hoje, eu diria a você agora, né? Às 12 horas e 35, 36 minutos mais ou menos, eu diria a vocês que o treinador é o Moisés Moura, mas eu não posso dizer que seja ele. Pode ser que o Guarani surpreenda todo mundo aí, abra uma negociação e consiga concretizar a contratação de um treinador. O perfil que a gente defende aqui é um perfil de um técnico mais parrudo, um técnico com mais experiência de Série B, um treinador que já tem experiência no comando de times profissionais, que tem obtido sucesso, né, em campanhas de Série B de Campeonato Brasileiro, que possa enfrentar bem esse desafio que é levar o Guarani para a Série A. Por quê? Porque essa é a temporada do acesso, né, gente? A gente tem que tratar isso seriamente. O Guarani tem uma Série B menos difícil nessa temporada, a concorrência é menor. Vários times que competiram com a gente aí na última temporada, times chamados grandes, subiram para a Série A, 4 deles estão lá na Série A. Nós temos 2 campeões brasileiros nessa temporada, ao tempo em que na temporada passada nós tínhamos 6, né? E os 2 campeões brasileiros nessa temporada, um é o Guarani, campeão brasileiro de 78, e outro é o Sport Recife, campeão brasileiro de 1987.
Aliás, Guarani e Sport que fizeram a final do Campeonato Brasileiro de 87, né? Uma coincidência histórica e os dois times estão integrando a Série B nesse momento. Então, meu amigo, diante dessas circunstâncias, esse é o ano do acesso. Nós temos outros times mais estruturados? Temos times que passaram muito tempo aí jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e com isso conseguiram se estruturar também. Temos tudo isso. Mas esse é o ano para o Guarani pensar no seu acesso, né? Tem que chegar entre os 4 primeiros ali ao final da competição e conquistar a sua volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que para isso acontecer, o Guarani tem que dar o primeiro passo. E o primeiro e importante passo tem que ser dado hoje. Já era para ter sido dado há muito tempo, né? O Moza Santos deixou o comando técnico do Guarani aí há 3 semanas, 4 semanas, por aí, né? Quase um mês. E o Guarani desde então vive uma interinidade no comando da equipe. Se o Guarani planeja, eu sou contrário a isso, mas se o Guarani planeja a efetivação do Moisés Moura, ele tem que tomar essa decisão o mais rápido possível. Se o Guarani planeja a contratação de um outro treinador, ele tem que tomar essa decisão o mais rápido possível. Cada dia perdido nesse trabalho é um dia perdido no trabalho e na batalha pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. As pessoas que cuidam do Guarani têm que saber disso. As pessoas que tocam o futebol do Guarani têm que saber disso. O Rodrigo Pastana tem que saber disso. O Ricardo Moisés, que ainda é presidente do Guarani, tem que saber disso. O André Marconato tem que saber disso, porque é o André Marconato quem vai ficar com o ônus ou com o bônus desse início de trabalho que está sendo feito agora. Por quê? Porque ele deve tomar posse agora no final do mês de março, por volta do dia 26, 27 até 28 de março. Aí o Marconato deve estar empossado já como presidente eleito do Guarani, né? Presidente do CA do Guarani, perdão. E o ônus ou o bônus das decisões tomadas agora vão sobrar para o André Marconato. Então, Marconato, é hora de você também mostrar que veio, né? É hora da sua intervenção aí direta, porque quem vai arcar com as consequências de tudo que for definido agora é você. Ricardo Moisés, essa sua última decisão como presidente do Guarani é emblemática para o futuro do Guarani. Então, por favor, pensem nisso com seriedade. Outro assunto que tem nos preocupado muito, a ausência de contratações. Nós não sabemos até agora quem é que fica, quem é que vai, né? Quem chega, nós não sabemos. Não sabemos. Então o torcedor do Guarani, hoje é dia 22, a estreia do clube, a tabela deve ser desmembrada ainda, mas está marcada para o dia 14 de abril, perdão, a estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o time do Avaí. E nós não sabemos quem é o jogador que vai estar em campo pelo Guarani, quem é que vai permanecer, né, da última campanha, quem é que vai embora, quais os nomes que o Guarani abriu mão. Alguns jogadores já saíram, sim, nós já falamos sobre isso, mas nós não sabemos do planejamento do clube, quantos atletas devem sair, quantos atletas ao todo devem chegar, qual o nível dessas contratações, se nós contrataremos atletas para titularidade, ou se a gente apenas vai compor elenco ali, né, vai contratar atleta para compor elenco, para dar alternativas ao treinador. Nós não sabemos. E quem quer que seja o novo treinador do Guarani também tem que trazer a sua metodologia de trabalho, né? Esse treinador tem que assumir imediatamente o trabalho, para poder trazer a sua metodologia, para poder dizer o que ele espera do time dentro de campo, como é que ele quer que o time jogue, qual a característica do jogador a ser contratado. Não que ele deva indicar jogadores, eu sou contrário ao treinador que indica jogadores, mas ele perfila o jogador que deve ser contratado, né? Moisés Moura tem aptidão para isso? Não sei. Essa é uma pergunta que acho que a diretoria do Guarani deve responder antes de tomar essa decisão. O Moisés Moura está preparado para indicar e perfilar jogadores que vão compor o elenco do Guarani em toda a temporada? Não sei. Não sei mesmo. Não sei nem se ele tem vivência de futebol suficiente para isso. É um treinador habituado a trabalhar categorias de base. Categoria de base você não perfila jogador e vai para o mercado contratar, né? Você trabalha com aquilo que o clube te dá na categoria de base. E esse é mais um assunto que as pessoas têm que pensar seriamente quando falam de Guarani nesse momento importante de decisões importantes que o clube está tomando. Tá certo? Então, Guarani, muita atenção, muito cuidado, muita dedicação e muita assertividade nessas tomadas de decisões todas, porque o futuro do time, o futuro do clube depende basicamente do que vocês vão definir agora, viu? Hoje começa a Série B do Campeonato Brasileiro para o Guarani. Hoje o Guarani deve mostrar a sua cara para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque hoje os atletas do Guarani se reapresentam e iniciam o trabalho específico
da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu já falei demais, né, gente? Já falei demais. Agora é hora de chamar você para vir para o nosso WhatsApp. Você já sabe, né? O Bugre Online é solo com o Ortiz, sozinho nunca. É uma apresentação solo, mas eu tenho aqui os nossos 3 comentaristas em áudios pré-gravados e eu tenho principalmente a sua mensagem pelo WhatsApp. Vem para cá, vem para o WhatsApp da Rádio Web Planeta Guarani, participe conosco, interaja, traga a sua mensagem. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, sempre num oferecimento dos nossos patrocinadores. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 1999-537-4992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Um grande abraço ao pessoal da Peixoto Multimarcas, um abraço ao pessoal da Clínica Soul, um abraço ao pessoal da Rose Pisos, nossos agradecimentos pela confiança, pela parceria, por estarem integrando esse trabalho chamado Rádio Web Planeta Guarani. Muito obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. É tudo que eu posso dizer aqui nesse momento, viu? E nós temos aqui os comentários pré-gravados, enquanto você vai mandando a sua mensagem aí no WhatsApp. Hoje nós vamos começar com a interação, trazendo o comentário do Edinho, que chega também muito preocupado, né, Edinho? Então, vamos lá. Vem chegando aí o Edinho, vamos ouvir o que ele tem a falar pra gente no nosso Bugre Online dessa quarta-feira, 22 de março. Solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Quarta-feira, 22 de março. E momentos de preocupação, né, Ortiz? O Guarani, segundo informações que você passou ontem, deve definir o seu técnico hoje, né? Com grande chance de a gente continuar com o Moisés Moura, que para mim é um equívoco gigante, né? E vai fazer com que o Guarani, até a 7ª rodada, onde a gente tem o derby, troque de treinador, porque nós estamos num começo muito difícil. O elenco com jogadores importantes indo embora, né? Primeiro foi o Castan, depois o Kozlinski, agora Giovanni Augusto, né? E nenhuma peça de substituição. Então a gente espera ansiosamente que o Guarani esteja trabalhando e fica muito preocupado com a lentidão da diretoria do Guarani, do superintendente de futebol. E aí a gente começa a ver dias sombrios pela frente, né, Ortiz? Nós estamos aí há 20 dias da estreia do Guarani, um pouquinho mais, né? 3 semanas da estreia do Guarani. E a gente não tem treinador, a gente perde boa parte do nosso time. Nossos 2 principais jogadores, que são o Gemerson e o Richard Rios, que a princípio vão ficar, podem a qualquer momento, numa proposta aí milionária, saírem do Guarani. E a gente não tem peça de reposição, né? Lembrando que se o time do Guarani for o time que entrou em campo contra a Portuguesa e contra o Mirassol, com certeza a gente é candidatíssimo ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Então a gente espera que nesses 20 dias essas pessoas que cuidam do Guarani, tanto o superintendente de futebol quanto o presidente, que é o presidente atual ainda, né, Ricardo Moisés, né, porque o nosso amigo Marconato ainda não assumiu, sejam iluminados ali para tomar decisões um pouco mais rápido, né? O Ricardo Moisés realmente que é um grande presidente na área administrativa financeira, peca muito quando o assunto é futebol, né? Ele aparentemente, pelo que dizem, é um cara centralizador, ele quer tomar decisões no futebol e isso tem atrapalhado a formação do elenco dos últimos anos, né? Se a gente tem um superintendente de futebol, não importa se ele é bom ou se ele é ruim, e aí a opinião pessoal de cada um, tem que deixar alguns detalhes na mão dele e ele não tem que se envolver em tudo com relação ao futebol, né? E aparentemente os outros membros do CA que estão no Guarani são figuras decorativas, né? Porque
aparentemente a decisão está toda na mão do presidente. Então a gente espera que o presidente tenha um momento de lucidez, que contrate um técnico de verdade e que não corra o mesmo risco que correu no passado. Da gente na 7ª, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, já está pensando, já esquece a possibilidade do acesso e começa a pensar em rebaixamento. Eu espero que o Guarani, nesses 20 dias, faça uma mudança radical na sua linha de trabalho, né? Porque o que está sendo feito nesse momento é muito preocupante. A torcida está preocupada, nós estamos preocupados, e tem pessoas dentro do Guarani preocupadas também com a lentidão e com a demora para a tomada de decisões fáceis. Nós estamos há 30 dias sem técnico, isso aconteceu também na saída do Daniel Paulista. A gente inventou e perdeu um mês com o Ben-Hur, e aí teve que, às pressas, trazer o único técnico que estava disponível no mercado naquele momento, que foi o Chamusca, que foi um desastre. Então, vamos tentar abrir a cabeça dos nossos dirigentes e mostrar que, às vezes, a gente não pode confundir lentidão com precaução, né? O Guarani está perdendo grandes oportunidades no mercado, técnicos que poderiam estar aqui já se acertaram, jogadores que poderiam vir para o Guarani já se acertaram, e a gente continua perdendo peças importantes. Então, o meu comentário de hoje é de muita preocupação, de muita apreensão do que vai acontecer no Guarani, e torcendo para dias melhores e que o Guarani apresente um técnico de verdade hoje, para que a gente possa começar a dar o pontapé inicial para o nosso planejamento. Grande abraço, Ortiz, e ótimo programa. Salve, meu amigo Edinho, tudo bem, cara? Cara, o seu comentário é um bom resumo da situação de momento do Guarani, né, Edinho? Olha a aflição que está sendo espalhada para o torcedor do Guarani, né? Para a torcida do Guarani de um modo geral, né? Nós estamos aí há um pouco mais de 20 dias do início da Série B do Campeonato Brasileiro sem sabermos absolutamente nada. Nós não sabemos quem vai ser o treinador, nós não sabemos quais são os reforços, nós não sabemos quem vai deixar o time, nós não sabemos se as principais peças do Guarani vão continuar, né? Se os principais jogadores do elenco atual vão permanecer. Estamos falando aqui de Jamerson, estamos falando aqui de Richard Rios, né? Nós sabemos de alguns jogadores que já saíram, nós sabemos que a situação do Giovanni Augusto, apesar de ainda ser indefinida, é muito difícil uma permanência, enfim. Tudo que nós temos no Guarani agora é sombra, né? Esse não é um trabalho transparente, né, Edinho? Esse não é um trabalho que a gente possa dizer aqui que está agradando o torcedor do Guarani, né? Então eu tenho que erguer o tom aqui. Presidente Ricardo Moisés, o senhor já definiu o nome do novo treinador do Guarani? O senhor foi convencido dessa insandice de efetivar o Moisés Moura? O senhor acertou a contratação de um treinador experiente, capaz de levar o Guarani à Série A do Campeonato Brasileiro? Presidente André Marconato, o senhor está preocupado com isso? O senhor está participando ativamente disso? Essa decisão, aliás, eu digo, essa decisão não deveria sequer ser do presidente atual, do Ricardo Moisés. Essa decisão deveria ser já do André Marconato. Porque, como eu disse no começo do programa, o ônus e o bônus, ou o ônus ou o bônus do que for definido agora, vai cair no colo do André Marconato, né? O presidente, quando o Guarani iniciar a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, já vai ser o André Marconato. Então, André, essa decisão é sua. Se você discorda da decisão do Ricardo, chegou a hora de você assumir a presidência do Guarani, a presidência do Conselho de Administração do Guarani. Chegou a hora de botar a sua opinião, porque quem vai pagar o preço disso é você, cara. Quem vai pagar o preço disso é você. E eu vou repetir aqui. O Moisés Moura não tem a menor condição de ser efetivado como técnico do Guarani. Fazer isso seria isso aqui, ó. A aventura vai começar. Hora de aventura. Como é toda entre-safra, né? Toda remontagem, montagem de elenco, replanejamento do Guarani é sempre uma hora de aventura, né? Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Pelo menos eu acho que não tô louco, né? Eu acho, tá? Eu acho que louco pra mim é quem tá pensando nessa loucura de efetivar o Moisés Moura como técnico do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como louco é quem tá deixando correr a situação, vendo jogadores que poderiam interessar o Guarani, os poucos aí que estão no nosso perfil de contratação, né? Como dizem aí, dentro daquilo, da realidade financeira do Guarani, acertando contratos com outros clubes, definindo seus futuros, e o Guarani
vai ficando refém depois de um mercado inflado, né, de um mercado de sobras da Série A, de jogadores da Série A que não interessaram para os seus clubes. Haja visto o Gênison, por exemplo, que é um dos que deixou o elenco do Guarani. Né? Qual é a contribuição do Gênison para o Guarani? Pô, fez um gol importantíssimo, mas foi só isso, gente. Não foi mais nada. É esse o perfil de atleta que nós queremos contratar para pensar em acesso? Presidente, o senhor me pediu aqui, faça uma campanha para levar 10 mil torcedores para o estádio. Eu tento, presidente, mas vai ser para ver quem jogar. Vai ser para ver quem treinar o time que vai jogar. Quais serão as opções? O que o torcedor do Guarani vai ter de realidade para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro? Eu preciso saber disso. O torcedor do Guarani precisa saber disso. O torcedor do Guarani não vai se mobilizar em grande número se ele não se sentir motivado, se ele não se sentir parte importante, parte fundamental dessa estrutura chamada futebol do Guarani, né, presidente Ricardo Moisés? O torcedor do Guarani não vai aceitar simplesmente receber lá um nome e falar assim, é com esse nome que vocês vão trabalhar, porque eu defini que esse é o melhor nome para tocar e para comandar o Guarani. Tenho certeza, conhecendo o torcedor do Guarani como eu conheço, que ele não vai se satisfazer com isso, presidente. Então, está na hora do senhor pensar aí melhor no seu torcedor. Se o senhor quer a contrapartida, o senhor tem que dar um pouquinho, né? Edinho, a minha preocupação é a mesma sua, viu? Nós estamos no mesmo barco, cara. Estamos remando para o mesmo lado. As indefinições que te afligem aí me afligem também, viu? Eu perdi o sono essa noite, não consegui dormir. Estou muito preocupado com isso, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo comentário, viu? Vamos lá, vamos começar pagando quem nos paga aqui. Vamos repercutindo as primeiras mensagens que vão chegando aqui no nosso programa. A primeira mensagem do nosso WhatsApp da Rádio Web Planeta Guarani. Acho que abriu o WhatsApp errado aí, mas vamos lá. O WhatsApp da Rádio Web Planeta Guarani. A primeira mensagem que a gente vai repercutir aqui é a do Léo Bueno de Godoy. Boa tarde, Léo. Boa tarde, planeteiros. Estou muito confiante na subida do Bugre nessa Série B, pois os chamados grandes não vão estar esse ano. E tem alguns amigos bugrinos que preferem que o Bugre permaneça na B para não passar vergonha na Série A do Brasileiro. Isso é pensar muito pequeno, Ortiz. Abraço. Léo, isso é loucura, né? Isso mostra o pensamento pequeno que atingiu boa parte da torcida do Guarani, né? Nós temos uma parte considerável da torcida do Guarani que pensa exatamente assim, cara. Se é para passar sufoco, eu prefiro passar sufoco para me manter na Série A do que para me manter na Série B, como foi no ano passado, né? Como foram as últimas temporadas aí do Guarani, né? É para você ver onde é que a gente está pisando, né, Léo? Para você ver o que a gente está sentindo, né? A torcida se apequenou demais nesse aspecto, cara. Nós somos reféns de um pensamento diminuto hoje, cara. Um pensamento extremamente diminuto. Eu estou muito preocupado com isso, viu, Léo? Preocupado com essa parte da torcida também que acha que o técnico tem que ser o Moisés Moura. Estou preocupado, cara. Nós temos um leque de torcedores do Guarani que chegaram ao ponto de o que vier tá bom. E não é assim. Se nós pensamos um Guarani grande, nós temos que fazer o possível para termos esse Guarani grande, né, Léo? Vamos lá, vamos embora, né? Eu já estive mais otimista com o acesso. Com essa incerteza que a gente está vivendo aí, Léo, eu confesso a você que eu estou bem preocupado. Eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade, só isso, viu? O Beto de Piracicaba, boa tarde, Ortiz. O Guarani precisa decidir logo o técnico e mostrar o que vai fazer na Série B. Será que esses jogadores que possivelmente sairiam se sentissem que o Bugrão está com vontade de subir? Talvez se tivéssemos um técnico parrudo, os jogadores pensariam melhor na hora de sair. Aí eu acho que não interfere, Beto. Nas saídas, não. Porque as saídas que a gente está falando aqui são saídas de jogadores que se valorizaram, se sentiram valorizados ou que podem estar se valorizando, né? Despertando interesses importantes de clubes do mercado aí dispostos a pagarem muito mais por eles, tá? Então essa é uma decisão muito mais do bolso do jogador do que do emocional, né? Muito mais do bolso do jogador do que do emocional. Mas o fato é, eu sou contrário à efetivação do Moisés Moura, manifestei essa minha opinião aqui desde o primeiro dia, né? Desde o dia em que o Guarani anunciou que o Moisés Moura comandaria o Guarani efetivamente, eu falo a mesma coisa, tá? Eu sou contrário a isso, Mas se a decisão do Guarani for essa, ela tem que ser comunicada imediatamente aos atletas hoje, na apresentação do elenco. Os atletas que começarem a trabalhar a Série B do Campeonato Brasileiro hoje, às 15 horas, têm que chegar para a apresentação ou para a reapresentação e saberem quem vai ser o seu comandante. Saberem nas mãos de quem vai estar o trabalho deles nos próximos meses aí de conduta da Série B do Campeonato Brasileiro. É o mínimo que eu espero, viu, Léo? Ô Beto, um abraço, viu, meu amigo? Um abraço. Vamos ouvir um áudio do Dantas? Dantas, tá baixinho o áudio, viu? Me prejudica bastante aqui. Mas vamos tentar ouvi-lo. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, amigos ouvintes e planeteiros.
Estamos aqui conectados, ouvindo a rádio e também imaginando, né? Quem será o técnico do Guarani? Já que eles estão definindo hoje, vamos ficar na esperança de que até o final da tarde eles possam falar para nós também, né? Um pouco difícil, mas a esperança é a última que morre. Mas morre, né, Ortiz? O importante é que tomem atitudes e resolvam essa situação, que tragam os jogadores que precisa o mais rápido possível e comecem esse trabalho. Esse trabalho que é importante, que visa o nosso acesso para a Série A. O Ortiz, aproveitando aí o espaço, mandar um abraço para o nosso amigo Marcelo lá de Indaiatuba, que está ficando mais velho hoje. É um amigo que já faz tempo que a gente se conhece. É um jovem, mas apesar de jovem, a lataria dele está um pouquinho pior que a minha, viu? Valeu, Dantas. Um abraço também pro Marcelo de Indaiatuba. Tá de aniversário então, Marcelo? Poxa, parabéns, cara. Toda a felicidade do mundo pra você, viu? Que Deus te abençoe, Tigo Mini, te dê muito sucesso, muitos anos de bugrinidade aí, que a gente possa, no final do ano, tá fazendo festa aqui na Rádio Planeta Guarani. A microfonia é por causa do áudio extremamente baixo enviado pelo Dantas. Pessoal, peço a todos que mandarem áudio pra gente, verifica se o áudio tá legal, né? Verifica se tá legal. Um áudio baixinho assim me prejudica bastante aqui, viu, Dantas? A gente não tem uma equipe para ficar cuidando da técnica durante o programa nem nada, né? Eu tenho que fazer tudo sozinho, cara. E aí fica meio difícil para mim, viu, cara? Mas tá aí, tá registrado. E a preocupação é essa. Eu não sei se a gente vai saber o nome do técnico hoje, mas eu sei que os jogadores devem saber, tá? Isso acho que é o mínimo, né? Que os jogadores saibam quem vai ser o seu comandante ali durante a campanha, né? Essa é a minha torcida. Vamos torcer, né? Pera aí, vamos ouvir o Guilherme Sampaio. Agora um áudio dele, 2 minutos e 4. Solta a voz, Guilhermão. Agora vocês estão vendo a carinha do Ortiz enquanto ouve os comentários de vocês aí. Ortiz. Boa tarde a todos os amigos bugrinos. Cara, assina embaixo aí no teu comentário, no comentário do Edinho. É preocupante a letargia do Guarani. É preocupante a morosidade, a incompetência dos caras que estão tratando do futebol do clube. Eles não perceberam a importância desse campeonato, a chance de acesso que o Guarani tem. Eles não estão vendo toda a projeção para o ano que vem de cota, de criação de liga, de rebaixamento. Eles não estão entendendo a conjuntura de toda a situação, a possibilidade de subir esse ano, a importância de subir. A gente está vendo aí os caras apostarem num cara que nem auxiliar técnico ele é. Se apostasse no Ben-Hur, seria menos aposta do que apostar no Moisés. É um cara técnico de sub-20, treinou sub-15, sub-17 em Portugal. Ah, mas tem curso disso, curso daquilo. Curso não se bota em prática. Eu também já fiz vários cursos, mas se eu não tivesse a experiência que eu tenho prática no negócio, eu não conseguiria trabalhar. Acredito que todos aqui também, né? Todos que têm um trabalho sabem que a prática é muito mais importante que a teoria. Vejo aí a possibilidade de perda, né, do Giovanni Augusto, já quase 100%. Richard Rios, acredito que fique, mas se sair é mais um BO para resolver. Cara, eu sinceramente estou muito preocupado, porque eu vejo os concorrentes já apresentando vários reforços, cara, correndo atrás de jogador, apresentando técnico, e o Guarani tá lá, né? Nós temos um baita time, um baita técnico à frente, e estamos tranquilo, vamos subir com o pé nas costas. É esse o pensamento que a diretoria nos passa. E ele pede aqui para tocar o Alborguete, para vai que acorda, então vai lá, seu pedido, Guilherme, tá aí, ó. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Guilherme, falta seriedade, falta time, né? Faltou time pro Guarani até agora, né? O Guarani não entendeu. Ou se entendeu, menosprezou, né? Até agora.
De verdade, o elenco do Guarani, a gente já dizia durante a disputa do Campeonato Paulista, não é um elenco pronto para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O time titular talvez fosse, mas e agora com essas possibilidades de perda, né? É um Manaus à deriva, é um time hoje até sem comandante, né? Nem treinador tem, aí fica difícil, né, Guilhermão? Aí fica bem difícil, né? Um abraço, meu amigo, obrigado pela mensagem, viu? Curso também é muito pouco, né? A prática é fundamental, né? O que você aprende na teoria nem sempre você leva para a prática, né? Se fosse assim, você bastaria fazer a faculdade, fazer o seu curso, fazer a sua formação e pronto, né? É a prática que traz a perfeição, né? Não é o curso, não é a capacitação, né, Guilherme? Um abraço, meu amigo. Marco, boa tarde, Ortiz. Guarani precisa parar. Vou tentar interpretar, mas vocês estão lendo aí na tela, está um pouco difícil, né? Boa tarde, Ortiz. O Guarani precisa parar essa política de teto de gasto para trazer 2 meias de armação de qualidade. Atacante de lado, temos opções na base. Qual a sua opinião? E o Felipe Conceição, será que o problema é o Pastana? Eu acho que não, Marco. Eu acho que não. Agora, desculpa, eu não contrario a política de teto, não. Eu acho até que o Guarani pode sair do teto eventualmente para uma contratação ou outra, mas eu não sou contrário à política de teto, não. Eu não sou louco ao ponto de jogar fora também a recuperação financeira do clube por conta de uma possível campanha de acesso e tudo mais. Eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. Eu acho que o Guarani tem que fazer o bom trabalho que vem fazendo, tá? O bom trabalho que vem fazendo até agora, aliado a uma assertividade no departamento de futebol capaz de nos levar ao acesso. Tá? Eu não vou pregar, não vai ser eu que vou pregar loucura aqui, não, loucura administrativa. Eu acho que o clube tem que encontrar o meio termo das coisas. Vai sair do teto por um ou outro jogador, todo mundo pratica isso. Ah, mas o vestiário não gosta. Bom, o vestiário tem que acatar as definições trazidas ali pelo comando, né? O vestiário tem que acatar as decisões trazidas pelo comando do clube. O vestiário não pode se impor ao comando do clube, né? O vestiário recebe as decisões ali da diretoria, da direção, do comando do clube e trabalha com elas, né? Sabe delas lá o que vai ter que ser feito. Entende? Então, se o Guarani resolver contratar um jogador ou outro que seja mais caro do que aquilo que planeja, que contrate. O que nós não podemos mais é perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo. Nisso eu aposto aqui. É isso que eu defendo. O Guarani tem pouco tempo agora. Já jogou fora um bom tempo, né? Nessa trajetória aí de montagem. Enquanto os jogadores da base discordam, não são opções para esse momento. Não são. Nós não podemos jogar a responsabilidade de um possível acesso do Guarani nas costas de jogadores das categorias de base, Beto. Marco, perdão. Nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso, tá? Mas é só a minha opinião. Se é a sua, eu respeito a sua também, só discordo um pouquinho dela, tá bom? Vamos para aquela mensagem dos nossos patrocinadores, o giro rápido aqui dos patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. E a gente volta já para você que está na reprise aí para o segundo bloco. Para você que está ao vivo, a gente volta logo em seguida a mensagem dos nossos patrocinadores que entra agora. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo... Fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos.
Fala, planeteiros, aqui é o Adriano Francino. Você já deve me conhecer aí do rádio, das redes sociais. Mas agora eu quero te convidar para me conhecer como torcedor do Guarani. Um dos meus maiores orgulhos é vestir o manto e falar do Bugrão. Outro é ser sócio campeão do Guarani e tá sempre lá, nas arquibancadas do Brinco de Ouro. E eu quero te convidar para torcer comigo. E aí, tá dentro? Vamos fazer o sócio campeão bombar e mostrar a força da maior torcida do interior. O Bugre precisa da gente para buscar o acesso em 2023. Chegou a hora da gente marcar esse golaço. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube e vamos incendiar o Brinco na Série B. E aí, tamo junto? E aí, tamo junto? Seja sócio campeão. Se você puder, faça a sua adesão ao programa de sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vamos junto tentar empurrar o Guarani, né? Como eu sempre digo, torcida não pode faltar. Torcida eu tenho certeza que não vai faltar. Seja como sócio campeão, seja comprando ingresso na arquibancada, a torcida do Guarani está disposta a fazer a sua parte, né? Resta saber se o Guarani está disposto a fazer a parte dele, né? Então, na volta aqui desse nosso giro de intervalo, só para complementar o comentário do Marco, e aí a gente vai ouvir o comentário pré-gravado do Fernando Lovato, e depois eu dou uma passada no pessoal do YouTube, viu, pessoal? Daqui a pouquinho eu dou uma olhada lá para ver se nós temos alguma mensagem no chat e tal. Ele disse que seria só para trazer meias de armação para furar o teto. Marco, é muito perigoso isso, né? Você fura o teto para trazer meia de armação, legal, você furou o teto, aí dá aquela picadinha, né, a mosca do furei o teto, né? Ah, vou furar o teto para trazer um centroavante, vou furar o teto para contratar um volante, para trazer um zagueiro e tal. E aí quando você vê, você estourou totalmente o seu orçamento, né? Então, no meu conceito, o Guarani tem um substituto para o Giovanni Augusto no próprio elenco. A melhor opção hoje, a melhor alternativa hoje para o Guarani para suprir uma saída do Giovanni Augusto seria o Neilton. O Neilton é um jogador da posição, o Neilton é um jogador que pode render bem ali na posição, o Neilton é um cara que pode produzir aquilo que se espera de um meia de armação fazendo essa função do Giovanni Augusto. Resta jogar, basta pôr para jogar, ele sabe render ali, ele sabe se adaptar à posição e à função, viu, Marco? Contrata um meia, né? Se vai ser caro ou barato, não sei, pode ser até um meia mais barato, para ser alternativa. Para dar a opção de mudança de jogo, um meia armador com característica diferente, um cara que saiba bem bater na bola, um cara que possa ser a diferença ali no momento de mudança de esquema tático, de postura do time e tal, né? Um meia. E a gente sabe que esse meia também não é o Isaac. Eu estou cansado de ouvir da diretoria do Guarani análises de jogadores com as quais eu não concordo. O Isaac não é esse meia, o Isaac não é substituto para o Giovanni Augusto, o Isaac não é alternativa para meia, para armação de jogadas do Guarani. Será possível que só eu enxergo isso? Será que ninguém lá no Guarani enxerga isso, né, Marco? Tá complicado, viu, cara? Tá complicado. Tá difícil até não deixar o meu mau humor interferir aqui nos meus comentários, viu, meu querido? Tá meio difícil o negócio aqui, tá meio difícil, viu? Tá meio complicado, viu? Vamos voltar para os nossos comentários aqui dos nossos amigos que já mandaram, né? O Fernandão vai falar com a gente agora. Vamos ouvir o comentário pré-gravado do Fernando Lovato, falando aqui no nosso Bugre Online dessa tarde. Chega aí, Fernandão, solta a voz, Bugrino. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde aos meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui hoje, dia 22 de março de 2023, para mais um Bugre Online. Quarta-feira, hein, Ortiz? Quarta-feira, a gente agora um tempão aí sem jogos, né? Então, os assuntos estão escassos, mas vamos lá, Ortiz. Eu quero abordar da saída dos jogadores, né? Já confirmados, né? No caso do Castan e do Kozlinski e muito, muito provável a saída do Giovanni Augusto. O que isso quer dizer, né? O Castan saiu para ir para o Cruzeiro, não sei se é uma boa ou não para ele, mas isso é problema dele. Mas ele era um líder do time, foi capitão, enquanto jogou, fez uma besteira, estava suspenso, não estava jogando, e por isso que o Cruzeiro quis ele. É um bom jogador, mas no Guarani também não foi tão bem assim, né, Ortiz? Foi regular, com o Lucão, fez uma boa dupla de zaga, mas o Guarani perde com relação à liderança.
Então, o que eu quero falar desses 3 jogadores, né, dos 2 já confirmados e do Giovanni Augusto, que é bem provável que saia, são com relação à liderança. E aí eu falo a liderança dentro do campo e a liderança fora do campo, né? A gente tem outros líderes também que vão ficar, né? No caso do Tony, do Bruno Mendes, que chegou agora, do Alan Santos, do próprio Lucão, né? São jogadores que também são líderes. Mas o Castan ainda tem uma liderança diferente, que jogou na Série A, tem mais experiência, né? O Kozlinski também, mesma coisa. A gente tinha também o Gênison, que apesar de no campo não ter ajudado, a gente sabe que ajudou bastante fora. Então, assim, a gente nesse grupo tinha bastante líderes, né? E que na hora H também não reluziu ninguém, né, Ortiz? Ali, eu acho que ninguém mostrou um grande futebol, assim, para poder exercer essa liderança, pelo menos dentro do campo. Fora de campo, a gente não sabe como funciona. Então, são perdas importantes com relação não só... o Kozlinski já nem era mais titular, o Castan também já não vinha jogando, o Alan Santos também entrou bem, e é um líder também, né? O Giovanni Augusto, sim, esse sair vai fazer muita falta. Aí depende de quem for repor, né, Ortiz? Quem vai vir jogar no lugar de Giovanni Augusto? Esse que é a grande incógnita, né? Então, acho que essa parte da liderança, a gente tem que trazer jogadores com um perfil técnico e tático para substituir esses jogadores, mas também com um perfil de liderança. Como eu falei, tem alguns líderes, mas também os que vão chegar precisam também exercer essa liderança, com moral, com poder de decisão ali dentro do vestiário também, né, Ortiz? E isso também passa muito pela escolha do técnico, né? Como eu já falei em algum comentário meu aqui, eu acho que mais do que nomes de técnico, é o perfil do técnico. O que o Guarani quer? Qual o perfil que o Guarani quer? Porque não dá para sair de um Luxemburgo para um Pivete, por exemplo. Não tem lógica, né? Então tem que trabalhar um perfil. Qual que é o perfil? É um perfil de técnico novo, como o Pastana falou, é um perfil de técnico mais cascudo, que pode liderar esses caras, né? Ou um cara mais novo, que junto com os caras podem liderar junto. Então, como eu falei já antes, aliás, já tinha que ter feito isso faz tempo. Pelo menos, se você não tem o nome, direcionar o perfil. E aí sair no mercado atrás desse perfil, que trabalhe com jogadores mais jovens, que não tenha medo de lançar esses jogadores, ou que não tenha um perfil que não cause tanto problema, não bata de frente com diretoria e tudo mais. Eu acho que isso que eu cobro deles traçarem um perfil. E pelos nomes que são, obviamente, que os nomes que são ventilados aí, muitas vezes nem o Guarani nem tá muito interessados, ou nem fez contato, né? Mas para mim o que mais conta é esse perfil aí. O que nos resta é esperar, né, Ortiz? Já estamos atrasados, a gente vê que a maioria dos times da Série B já com técnico, com um elenco formado, e a gente ali ainda patinando, né? Como sempre, quando a gente perde um técnico, a diretoria nossa demora para procurar um técnico, demora para procurar jogadores, e aí de repente o que quer está empregado, e aí já foi tarde, né? Então acho que essa falta de planejamento do Guarani pega muito, e a gente já discutiu muito isso também. É um assunto até cansativo, mas a gente tem que bater, porque é o que realmente está acontecendo e não muda lá dentro. Esse que é o pior de tudo, né, Ortiz? Tá bom? Então, um bom programa para você aí, uma boa tarde. Fiquem todos com Deus e fui! Valeu, meu amigo Fernando Lovato. Cara, o seu comentário é pertinente, né? A liderança, ela não é só técnica, né? A liderança também é de vestiário, né? A liderança também é de vestiário. Tem jogador que tem influência sobre os outros ali no grupo, isso faz falta, né? Só acho que o Tony não tem esse perfil de liderança que você destacou aí. Acho que o Alan Santos também não tem esse perfil de liderança que você destacou aí no seu comentário. Mas é só a minha opinião. Digo o seguinte, o Guarani, mais do que ninguém, deve saber quais jogadores devem sair ou não do elenco, né? O Guarani sabe até quando ele pode contar com uma possível permanência do Richard Rios ou não. O Guarani sabe até quanto pode comprometer para manter um Giovanni Augusto, ou se vai se comprometer para manter um Giovanni Augusto ou não, né? O Guarani sabe, ele deve saber mais do que ninguém da realidade, né, Fernando? E quanto ao treinador, cara, é chover no molhado.
A gente já tem a nossa opinião bem firmada, né? Nós defendemos a chegada de um treinador de pulso, um treinador firme, um treinador que possa conduzir o Guarani a um acesso. Não um treinador que seja conduzido pelo elenco do Guarani a um acesso, né? Ou a um fracasso, né? E digo mais, a decisão está na mão do novo presidente André Marconato. O André Marconato tem que participar disso, porque o ônus ou o bônus do que vai acontecer agora vai cair no colo dele. O presidente do Guarani na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro vai ser o André Marconato. Então, Marconato, tá no teu colo, velho. Se vira. Esse modus operandi aí letárgico não pode persistir no Guarani. Nós precisamos de decisões. Decisões têm que ser tomadas na hora, no calor do momento. Ah, mas isso atrapalha. Se atrapalha é porque não tem perfil de liderança. Tá? E se não pode liderar, como eu digo aqui, se não serve ao Guarani, não serve para o Guarani. Né? Então, vamos pensar nisso. Hoje é o dia, acabou. Acabou a margem do Guarani. Não tinha, mas agora acabou inclusive a pseudo-gordura que o Guarani pudesse ter para se planejar para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, apresentou o elenco, que os jogadores saibam quem é o seu comandante. O ideal seria que a torcida soubesse hoje também, para já saber o que esperar do Guarani aí, para já criar sua expectativa boa ou ruim, mas criar sua expectativa, né? Vamos pagar um pouquinho aqui do pessoal do chat, temos 3 mensagens só. O Cliente Sincero, Fábio Ortiz e Web Rádio Planeta Guarani. Eu prefiro sofrer na Série A com dinheiro no bolso. É ou não é? Tem razão. A torcida tem que lembrar da verba da Série A. O Bugre precisa demais desse aporte da divisão. E com relação às contratações e à letargia da atual diretoria, parece que eles estão comemorando a eleição da chapa ainda. Vamos? Então, eu não diria nem comemorando, né, o Cliente, mas fazendo uma transição que eu acho desnecessária, né? Porque nós acompanhamos a campanha eleitoral ali, o discurso durante toda a campanha eleitoral foi o discurso de nós estamos aqui pela continuidade do trabalho. Então não há necessidade dessa transição, né? Não há necessidade dessa transição, não há necessidade de se fazer esse trabalho letárgico de transição, né? Se há uma continuidade de trabalho, ambos têm que estar alinhados ali, o nome, o perfil do novo treinador tinha que estar pronto, tinha que estar definido. Não pode a torcida se expor a 30 dias sem um treinador, cara. Isso para mim é um absurdo. O Campos, boa tarde, Ortiz. Na minha concepção, uma baixa no elenco é a lateral direita. Sim, a gente sempre fala aqui, o Guarani precisa de um lateral direito titular, viu, Campos? Porém, temos outros setores para ficar esperto, como o próprio volante, caso o Richard Rios saia, e claro, um meia de criação, mas temos outras deficiências. A saída do Castanho nos obriga a buscarmos 2 zagueiros, um titular e um reserva para jogar pelo lado esquerdo, né? Se o Richard Rios sair, nós não temos peça de reposição à altura para o Richard Rios, não temos um jogador nem próximo dessa característica. Se o Jamerson sair, nós não temos nenhum jogador próximo dessa característica, né? Eu acho que nós precisamos ainda de um jogador de velocidade pelo lado esquerdo. Nós precisamos, o Guarani deve trazer hoje, deve começar a treinar hoje com o grupo João Vitor, da Portuguesa. Eu não contrataria. Se eu tivesse que contratar um jogador do elenco da Portuguesa, eu contrataria o meia, o Daniel Costa. Eu o traria. Por quê? Porque é um jogador... Ah, mas ele é velho. Pô, mas Giovanni Augusto também. Se eu não me engano, ele e Giovanni Augusto têm idades muito parecidas, né? É um cara que pode mudar o aspecto do Guarani, é um cara bom de bola parada, é um cara bom de chute de média e longa distância, é um cara que pode mudar o aspecto do time, né? E aí acho que o investimento não é nem tão caro, porque o cara acabou de renovar contrato com a Portuguesa. Tenta um empréstimo dele para valorizar na Série B do Campeonato Brasileiro. O cara deve estar ganhando o que lá na Portuguesa? Pô? A Portuguesa paga o que lá pro cara? Uns 40 pau por mês? Tá dentro da nossa faixa, né? Tá dentro da nossa realidade. Eu não gosto de indicar jogador, mas é o perfil do jogador que eu falo. Acho eu que o Neilton pode substituir o Giovanni Augusto com ganho de qualidade para o Guarani. Mas essas peças que você falou aí são importantes. O Guarani tem que definir isso o mais rápido possível mesmo, viu, Campos? Nisso a gente concorda. Concordo absolutamente. Absolutamente. Tá? Concordo absolutamente com o que você falou. Essa letargia está atrapalhando o Guarani, gente. Infelizmente, essa letargia apresentada até agora está atrapalhando o Guarani. Está tirando da gente o anseio, né? A vontade de acreditar. Isso está atrapalhando demais. Está atrapalhando demais. Guarani, começou, gente. Porra, pelo amor de Deus, né, Guarani? Pelo amor de Deus, né? Já passou da hora. Vamos voltar aqui para o WhatsApp. Temos muitas mensagens chegando. Vamos tratar todo mundo aqui. Opa, apareceu a tela do YouTube aí, Ortiz. Pô, tá louco? Vamos lá, vamos pro WhatsApp da Rádio Web Planeta Guarani, vamos para as mensagens que estão aqui, que saiu de novo, hein, Ortiz? Porra, você tá meio maluco hoje, tá meio doidão aí, hein?
Mas vamos lá, vamos tratar o pessoal aqui do WhatsApp da Rádio Web Planeta Guarani. O Ricardo Faustino. Boa tarde, planeteiros e Ortiz. O que você acha do Carpini? Ele está preparado para encarar uma Série B? Ricardo, o Carpini acabou de renovar contrato com o Água Santa. Ele tem um projeto do Água Santa um pouco ambicioso. Ele vai viajar para a Europa, vai estagiar lá em grandes clubes do futebol europeu. Esquece o Carpini. Ele tem outros projetos para esse momento. E o pior, todos os times que ele comandou sem jogadores de nome fez bons trabalhos. Não fez bom trabalho na Inter de Limeira, levou o time pelo regulamento a uma classificação. No ano passado, se eu não me engano, o Carpini comandou o Santo André, eu não me lembro, acho que foi isso, não fez um bom trabalho também. Está no Água Santa agora sim, fazendo um bom trabalho, Ricardo. Aí, sim, um bom trabalho dele nesse ano no Água Santa levou o time à final do Campeonato Paulista. Né? Talvez isso esteja influenciando muito aí na opinião de vocês. É um bom trabalho dele nessa temporada comandando o Água Santa. Tá? Mas eu digo, o Carpini um dia vai voltar a ser técnico do Guarani. Vai voltar, mas não agora, porque ele tem outros projetos para agora. Marcelo, boa tarde, Ortiz e amigos. Concordo plenamente com o Edinho. O cenário de momento é absolutamente sombrio e preocupante. É um abandono. A torcida do Guarani está abandonada. A torcida do Guarani hoje não sabe o que pensar, Marcelo. Por mais que a gente tente orientar aqui, por mais que a gente tente dar um rumo, a torcida do Guarani está abandonada pelo comando do clube. Absolutamente abandonada. Né? O Júnior de Jacareí, boa tarde, Ortiz, eu tô com o Edinho, ele falou tudo, abraços, obrigado, vou botar o Edinho apresentando o programa agora, vai ser mais legal, deve ser mais legal. Deixa eu ver de quem que é, o Mário de Paulínia. Fala, Mário. Ortiz, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Mário, trabalho da equipe toda aqui, viu? Gostaria de saber o valor da folha do Guarani e o quanto você acha ideal para subir, talvez mais ou menos 2 milhões, Mário? A gente falou sobre isso no programa de ontem, acho. Ou na entrevista do Fábio Araújo. Não tem uma folha ideal. A folha ideal é aquela que te traga jogadores capazes de levarem o time ao acesso. Mas quais são esses jogadores, né? Você não tem a garantia de sucesso, não tem uma receita de bolo que você fala assim, bom, eu vou gastar 3 milhões e vou subir com 3 milhões. O Cruzeiro gastou muito e levou 3 temporadas para subir, né? O Vasco bateu na trave com uma folha salarial altíssima na temporada passada também. Então não tem essa receita de bolo de uma folha ideal. O Guarani quase subiu em 2021 com uma folha salarial de R$1.200.000. Essa era a folha salarial do Guarani, R$1.200.000. Então, eu acho que muito mais do que uma folha salarial ideal, é um conceito de contratação ideal, é a assertividade. Com pouco dinheiro você também faz futebol, né? Com pouco dinheiro você também faz futebol. Prova disso, o ano passado, o principal destaque do Guarani nas últimas rodadas foi o Yuri, um jogador que estava abandonado ali, né? Numa Série A3 ali de Campeonato Paulista, que veio para cá e resolveu o nosso problema de falta de gols, né? Então, eu diria a você assim, hoje, creio que a folha do Guarani esteja em cerca de R$1 milhão. Hoje, com as saídas de alguns atletas, né, e tal, essa folha deve estar encaixada ali em R$1 milhão. Tá? Acredito que o Guarani tem uma margem para chegar até R$1,5 milhão de folha salarial agora, sem comprometer o seu orçamento. Mas o ideal para mim não é o valor, o ideal para mim é a observação. O ideal para mim é a boa análise do elenco, né? Um abraço, viu, meu amigo? Obrigado. Ô, Marcelo de Indaiatuba, aniversariante do dia. Valeu, Dantas, valeu, Ortiz. Abraço aos amigos planeteiros. Abraço para você. Parabéns, meu irmão. Felicidades, viu? Toda a felicidade do mundo. Eduardo de Oliveira. Ortiz, boa tarde. Essa demora do CA do Guarani em tomar decisões vai nos custar muito caro. A preparação física não vai ser a ideal. Os melhores jogadores já estarão empregados. Vamos ficar com a sobra dos jogadores que ninguém contratou. Eu acho que eu tô louco de raiva e decepção. Tristeza, né, Eduardo? Tristeza acima de tudo, né? As vésperas da estreia no campeonato, cara, a gente tá vivendo esse ambiente, rapaz. A torcida não podia estar exposta a isso nesse momento, né? Não podia estar exposta a isso nesse momento. O Severino Costa, boa tarde, Ortiz. Eu já desanimei faz tempo, é muita incompetência. Calma, Severino. Eu venho observando e não fico assustado mais. Jogadores que o Guarani não valoriza vai bem em outro clube. Infelizmente esses caras estão conformados, creio eu, com a pequenez que o Guarani se tornou. Pergunta, os torcedores entendem mais que os dirigentes? Lamentável, amigos. Abraço.
Bom, historicamente o torcedor entende de futebol, né, Severino? Ao contrário do que dizem dirigentes, né? Tem muito dirigente aí que diz que torcedor não entende nada de futebol. Tem técnico e auxiliar técnico que diz isso também, né? Eu ouvi isso do Daniel Cerqueira, auxiliar técnico do Daniel Paulista, né? Que eu não entendia absolutamente nada de futebol, quem entendia era ele, né? Perguntou por que eu nunca comandei um treinamento. Então eu falei, porque você nunca pediu, né? Você nunca me deu o apito ali e falou, vai lá e comanda o treinamento. Talvez eu conseguisse. Agora, já você não consegue fazer a minha parte aqui, que é além de tentar entender um pouquinho de futebol, comunicar futebol, né? Eu acho que a gente ainda não perdeu a Série B, né, ô Severino? Eu acho que a gente, pelo contrário, né, nessa obscuridade toda que a gente está vivendo aí, a gente não sabe quem está chegando. De repente a gente acaba sendo bem surpreendido, né? De repente, apesar de eu acreditar muito pouco nessa possibilidade também. Daniel de Santa Rosa de Viterbo, boa tarde, amigo Ortiz e planeteiros. Ortiz, estou bem desanimado com o acesso do Guarani, muito difícil. Acho que vamos sofrer mais um ano. O que passa na cabeça desses dirigentes? Acorda. Ortiz, você saberia o teto salarial para trazer o Diego Torres? Cara, eu não sei nem se o Diego Torres está na alça de mira do Guarani e acho que não está. Nós já fizemos essa pergunta sobre o Diego Torres em outra oportunidade e foi descartado o interesse nele, viu? Eu não sei quanto ele ganha não, mas ele está bem empregado, viu? Tá bem empregado, está recebendo em dia. Eu não vou abrir mão do Guarani nunca, Daniel. Não vou. Eu prefiro aqui cobrar, insistir na cobrança para que o Guarani monte um time para subir. Tá? Eu prefiro e é isso que eu estou fazendo. Convido todos vocês a se integrarem nisso. Não deixem o desânimo tomar conta de vocês. Transformem o desânimo em cobrança. Transformem o desânimo em proatividade. Esses caras têm a obrigação de bem nos representar. Tá? Eles têm a obrigação de bem. Eles não estão fazendo um favor montando um time bom para o Guarani. Eles estão representando. Ninguém pediu para eles se elegerem, se candidatarem. Então agora eles têm que mostrar o trabalho pelo qual eles se candidataram. Né? Tá na hora. Solta a voz, Guilherme Sampaio, mais um áudio dele. Aí, Ortiz, pegando um gancho aí no teu comentário, esse momento é emblemático na história do Ricardo Moisés e no início da história do Marconato. O que o Ricardo Moisés tomar como suas últimas atitudes aí à frente do Guarani vai reverberar pro resto da temporada e ele pode ficar marcado positivamente ou negativamente. Marconato, é o início de trabalho dele. Se ele começar mal, a chance dele desenvolver um trabalho ruim ao longo do mandato é grande, né? Ao longo do campeonato, né? Principalmente, é grande. O que começa errado, a chance de terminar errado é 99%. Ah, mas vão me dizer do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ah, nós começamos errado e terminou errado. Né? Ah, mas nós não nos mantivemos na Série B. O objetivo era se manter na Série B? Não era, o objetivo era subir. Então terminou errado. Começou errado, terminou errado. Então, cara, toda a importância desse momento, cara, pro início de um e finalização de um outro, é absurdo os caras não terem essa percepção. E quem planta batata, colhe batata, né, Guilherme? Quem planta batata, colhe batata, né? É meio que simples assim, né? Como eu digo, não tem uma receita de bolo, mas tem fatores que vão te levando a acreditar ou não acreditar. Então, se a diretoria do Guarani planeja que as pessoas acreditem nela e no trabalho dela, se ela quer levar 10 mil torcedores ali na estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, esse trabalho começa agora. Esse trabalho começa agora na comunicação com o torcedor, fortalecendo o torcedor do Guarani. E, ao contrário disso, o que nós temos são incertezas, o que nós temos são indefinições, né? Veja, vai fazer 30 dias que o Mozart foi embora e nós não temos um substituto para o Mozart até hoje. Olha que absurdo isso, cara. Olha que absurdo isso. Você já viu algum time de futebol profissional, sério, se planejando para tentar buscar um acesso para uma divisão de elite do Campeonato Brasileiro, passar 30 dias sem um treinador? Então, se o treinador é o Moisés Moura, efetiva logo, pô. E vamos trabalhar, pô. Vamos trabalhar, pô. Por que esse medo de trabalhar, gente? Por que esse medo todo? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Tem certeza? Acredita que o cara é o cara? Traz o cara efetivo então, pô. Mas faz isso logo. Ou faz ou desocupa a moita, né, Guilherme? Ou faz ou desocupa a moita.
Solta a voz, Cleiton Vendemiato, nosso novo comentarista, trazendo seu comentário aqui. Cleiton Vendemiato. Guarani! Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte ligado aqui na Rádio Planeta Guarani, nessa quarta-feira, meia semana já foi aí, né? Já vamos agora começar a nos encaminhar para o fim dela. Reapresentação do Guarani hoje, né, Ortiz? A partir das 15 horas a gente tem a apresentação do grupo, né, que ganhou folga após a partida lá contra o Mirassol, né, na eliminação do Troféu Independência, né, ficou aí até ontem em folga e agora retoma os trabalhos para que possa dar início aí efetivamente à preparação do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, Ortiz? Falávamos ontem, né, dessa necessidade do anúncio, ou não do anúncio, mas pelo menos o grupo de atletas tem que saber quem é que vai dirigir o time no Campeonato Brasileiro, né, Ortiz? É importante que eles tenham isso, inclusive como confiança também, né, para que eles possam ter a tranquilidade de fazer a sua preparação de maneira adequada, que eles possam receber realmente todo esse processo já com uma certa organização, né, Ortiz? Nós estamos a poucos dias aí da estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, vamos pegar um time que vem da Série A, né, Ortiz? Ou seja, já é uma parada indigesta essa estreia do Guarani contra a equipe do Avaí no Brincão de Ouro da Princesa. Então vamos acompanhar para ver como é que vai ser essa reapresentação, quais são os jogadores que se reapresentam, né? Vamos tentar verificar se teremos novidade na reapresentação, né? E quantas são essas novidades, e principalmente a questão do treinador, que para mim ela suplanta até mesmo os reforços que virão para o elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Porque os reforços, Ortiz, eles devem nos ajudar sim, eles são necessários sim, mas tudo isso fica invalidado se nós não tivermos realmente um planejamento adequado da maneira como o Guarani vai trabalhar o campeonato. E para trabalhar o campeonato, o Guarani precisa realmente definir a sua comissão técnica, definir quais são os rumos que o futebol vai mudar através do seu comandante na beira do gramado. Seja Moisés Moura, seja um técnico de maior experiência na divisão, né? Dessa vez agora, a gente já não está mais aqui falando se o Guarani necessita ou não de experiência, apesar de termos a certeza que sim, mas se trata de quem vai dirigir e que esse anúncio seja feito o mais rápido possível para que esse elenco possa começar a trabalhar ali, né? Se programar, fazer a sua intertemporada, né? Provavelmente sair de Campinas, quiçá marcar um jogo treino para poder ter melhores observações, né? E se o caminho não for o Moisés Moura, que ele tenha tempo de pegar, tanto com Moisés como com o Benhur, né, Ortiz, as informações necessárias para poder iniciar esse trabalho. Importante demais o Guarani, que já tem um tempo perdido nessa situação toda, correr atrás do tempo da melhor maneira possível. É necessário agora otimizar tempo, otimizar trabalho para que o Guarani consiga realmente se preparar adequadamente. Em relação a outras equipes, né, Ortiz? Sobretudo as equipes que disputam aí ou disputaram o Campeonato Paulista, a gente realmente pode falar que nesse momento nós estamos sim atrás na preparação, nós estamos atrasados em relação a esse cronograma e esse processo todo que envolve a estreia do Guarani, mas ainda dá tempo de correr, ainda dá tempo de se programar, ainda dá tempo de se preparar. Lógico que a gente gostaria de estar falando aqui de um elenco já consolidado, mas se não é possível, que o Guarani agora possa ter as condições de fazer o possível e o impossível para que o Guarani, que vai se apresentar na estreia do campeonato, seja o ideal, ou se não for, que seja muito próximo do ideal. Daqui a pouco tem janela fechando, daqui a pouco as coisas ficam mais complicadas e aí não adianta chorar, aí não adianta querer correr atrás.
porque a única coisa que vai fazer o Guarani, se perder essa oportunidade, é mais uma vez brigar na parte de baixo, que é tudo que nós, que os torcedores e que eu tenho certeza que o próprio Guarani não quer nesse ano de 2024. É isso, Ortiz, vou ficar ligado hoje, hein? Tem Fernandão, tem Dr. Pedro Baches Jorge, tem Ortiz daqui a pouco às 20 horas e eu quero muito acompanhar esse bate-papo hoje à noite com um dos nossos patrocinadores, a Clínica Soul, na presença do Dr. Pedro Baches Jorge. Grande abraço para você e para o nosso amigo ouvinte Ortiz. Valeu! O programa de hoje à noite é diferente, né? A gente tem um comentarista aí especial hoje, o Dr. Pedro Baches Jorge, lá da Clínica Soul, vai estar conosco ao vivo, das 8 às 10 da noite, resenhando comigo e com o Fernandão, com todo o torcedor do Guarani que mandar mensagem também. Tenho certeza que vão chegar perguntas pro Dr. Pedro, né? Vai ser diferente. Então, eu só vou dizer uma coisa em cima do seu comentário. Um planejamento para uma competição não precisa esperar a competição anterior acabar para começar. O planejamento começa durante a disputa, né? Durante a disputa da competição, você já tem que estar planejando a próxima competição. Até porque você enfrenta adversários que têm jogadores que podem ser interessantes. Então você já observa esses jogadores ali naquele momento, né? Você não pode esperar acabar um campeonato para começar a pensar no outro. Você pensa nos dois concomitantemente, né? Essa é a função de um superintendente de futebol, de um executivo de futebol. Né? Já ir passando para a diretoria o perfil dos jogadores que interessam. Olha, vi um jogador interessante aqui, vamos atrás dele. Vamos ver, vamos sondar, vamos saber qual é a situação dele no mercado. Tal. O Guarani não pode ser inocente de esperar acabar um campeonato para ir atrás da sua montagem. Assim como um treinador, você não define o nome de um treinador de um dia para o outro. Você define o nome de um treinador baseado naquilo que você observou de futebol e de característica de trabalho durante todo o trabalho que foi desempenhado e que não deu resultado para o time, né? No período em que ele foi desempenhado. Você não pode esperar ficar sem treinador para definir um treinador novo. Né? Quando você demite um treinador, você já tem que ter um novo treinador na cabeça. E o Guarani não. O Guarani está fazendo tudo absolutamente errado. O futebol do Guarani entrou num período de letargia absoluta. O futebol do Guarani parece que parou junto com a disputa ali da campanha do Campeonato Paulista, né? O Guarani parece que tratou com muita seriedade ali até a própria campanha da Taça Independência, rapaz. Não pode ser assim, Cleitão, não pode. Pessoal, vou dar só uma cortada de tela aqui, ó. Tá no ar aí os dados da campanha lá do Padre Sabino. A gente não esqueceu do Padre Sabino não, viu? Nós estamos aqui arrecadando recursos aí, nós não, né? Ele está arrecadando recursos lá, tá aí os dados todos, tá? O pessoal pode fazer um Pix aí, tem todas as informações na tela. Vou deixar um tempinho mais para o pessoal poder colher as informações necessárias para a gente ajudar na Páscoa lá, hein? Faltam 9 dias para encerrar a campanha e nós precisamos ajudar as crianças lá do Padre Sabino a terem uma Páscoa tranquila, uma Páscoa legal, para que cada criança receba a sua caixa de bombom lá e comemore a Páscoa com a família, viu? Então, tá aí os dados na tela para todo mundo poder ajudar lá a entidade do Padre Sabino, que é um padre bugrino, né? Nosso amigo, acompanha a Rádio Planeta Guarani, tá lá em todos os jogos do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Padre, sua bênção, viu? Sua bênção. Não esqueci do senhor não, hein? Vamos lá, Bugrinada, vamos ajudar aí a entidade do Padre Sabino, viu? Contamos com o apoio de todos vocês, viu? Contamos muito com o apoio de todos vocês, tá? Vamos para as últimas mensagens. Aliás, temos várias mensagens aqui. O Bugre Online vai ter que aumentar a duração, gente. Não tem mais jeito, né? Não tem mais como fazer um programa com 1 hora de duração, não, viu? Vou sem cortar aqui para as mensagens, vamos só para a leitura delas aqui. O Guilherme Sampaio, eu respeito a opinião de todos, mas se o Guarani está apostando em Neilton, Isaac e Bruno Mendes como protagonistas, vai se complicar. Os 2 primeiros há anos não se destacam. Isaac é apenas um bom protagonista. Nos últimos jogos foi lastimável. Bruno e Neilton, potencial para se destacar, mas é muito pouco para quem quer subir. Guilherme, você discordou e eu discordo também do seu comentário. O Isaac, de fato, eu concordo que não é protagonista. Tá? O Isaac não é protagonista. Mas o Bruno e o Neilton podem ser. Tá? Podem ser. O Neilton, aliás, no último jogo do Guarani contra o Mirassol, no pouco tempo que teve em campo, foi o único jogador que se mostrou algo diferente ali na partida, viu, Guilherme? Tá? Mas são jogadores importantes para o Guarani. São jogadores que o Guarani tem que planejar e planejar bem, sim. A permanência, a estada deles, trabalhar com eles, viu?
O Léo Bueno de Godoy voltou. Boa tarde novamente, planeteiros. Ortiz, meu otimismo no processo do Bugre esse ano é por causa que teoricamente será uma Série B mais fácil para subir, porque não tem um gigante do futebol brasileiro. Claro que tem o Guarani, Léo. Mas concordo em tudo com vocês. O pensamento pequeno e a letargia dessa diretoria é algo impressionante, mas vamos confiar até o fim. Abraços. Cara, confiar eu acho que não é a palavra de ordem. Confiar não é muito a minha palavra. Eu acho que acreditar, talvez, né? Confiar eu acho muito forte. Acreditar que o melhor para o Guarani seja feito, né? Mesmo que contrariando a nossa vontade, né, Léo? Ô, Ângelo Vendemiato, um abraço. Ortiz, boa tarde. Recebi uma informação de que o Moisés Moura será o treinador. Eu não estou afirmando nada, mas a pessoa que me passou a informação é confiável. Na sua opinião, que vive o dia a dia do Guarani, você acredita que será ele mesmo? Abraços. Ângelo, eu tenho falado isso há alguns dias. Eu acho que o Guarani planeja efetivar o Moisés Moura. Eu venho falando isso há alguns dias já. Para mim, a temeridade, né? Para mim, a inconformidade. Eu acho que o Guarani planeja efetivar o Moisés Moura já há alguns dias, já há algum tempo. Eu acho uma aberração, eu acho um absurdo. Mas eu vou dizer novamente o que eu já disse várias vezes nesse programa. O Guarani precisa definir o seu treinador, ainda que esse treinador seja o Moisés Moura. O Guarani precisa definir o nome do seu treinador. Os atletas têm que saber quem será o seu comandante, tá? Isso é importante para esse momento, já passou da hora. Essa sonolência que atingiu o futebol do Guarani não pode persistir não, viu? Solta a voz, Eugênio do Flamboyant. Fala, Ortiz, uma boa tarde para você, amigos planeteiros, boa tarde. Ortiz, essa entre-safra é difícil, né? Muita especulação e pouca assertividade, né? Poucas certezas. A gente precisava ter essa assertividade de pelo menos um treinador, né, de ponta aí, que a gente entenda que já fez campeonatos pela Série B, que tem experiência nesse tipo de campeonato, né? Que a gente sabe que, pelo menos o nosso anseio é que não dá para ficar com o Moisés Moura, né? Não tem a expectativa, não tem a experiência para esse momento, né? Precisa ser lapidado e lá na frente pensar em alguma coisa a mais para ele. O mais importante é o Guarani, né, cara? O mais importante é o Guarani. Em termos de contratações, a gente precisa dos 10 jogadores mesmo, Ortiz. 9, 10 jogadores. O quarto zagueiro, né, pela esquerda, precisa ser um cara bom de bola e um primeiro volante. E eu ficaria com o Giovanni Augusto, cara. Não faria loucura, mas eu ficaria entre o meio do caminho que ele ganha hoje e que de repente aí o Vitória tá oferecendo para ele, sabe? Não estaria pagando tudo, mas o meio do caminho eu faria, porque você vai achar quem no mercado hoje? Eu acho uma procura meio ingrata, mas enfim, é só uma opinião aí. Vamos torcer que os caras tenham consciência e tragam um treinador de verdade e contrate aí jogadores que a gente possa chegar ao acesso, porque a preocupação já bateu para todos nós, né? Um abraço, Ortiz. Um abraço, Eugênio. Um zagueiro só não resolve mais não, agora são 2, porque saiu o titular, tem que contratar um reserva imediato e um titular, viu, Eugênio? Então, quanto ao número de contratações aí, eu acho que entre 9 ou 10 é o número mínimo para a gente poder trabalhar. Falando sobre o Giovanni Augusto, Eugênio, não adianta o Guarani propor menos. A informação que eu tenho é que o atleta chegou até a diretoria do Guarani, colocou a sua proposta lá recebida do Vitória e falou: olha, eu tenho isso, se vocês cobrirem eu continuo aqui. E o Guarani disse que não tinha condição de cobrir a proposta. Aí o Giovanni até reclamou, né? Disse que o Guarani não faria o menor esforço para mantê-lo, que ele que resolveria os jogos e tal, e o clube não valorizaria e tal, e coisa e tal. E o Guarani agora só trata com o Vitória o seguinte: o Vitória quer o jogador liberado imediatamente. O Guarani diz que para liberar imediatamente precisa do pagamento da multa rescisória do contrato dele, tá? Não adianta o Guarani fazer um esforço fazendo uma contraproposta, porque o jogador já chegou falando nesses termos. Então o jogador já definiu o seu futuro aí, né? Que vai contratar quem? Pensasse antes, né? Tá vendo agora como a gente falava que tinha que ter um outro meia? Tá aí o motivo, né? Abraço, viu, Eugênio? Demilson de Amparo, boa tarde. Pode ser que o elenco já saiba quem é o treinador e só nós torcedores que não. Se soubessem, eu teria dito, Demilson. Tá? Ao trazer esse tipo de contestação aqui, você está contestando as informações que eu trago.
Tá? Então, assim, eu passo o dia todo conversando com pessoas ligadas ao Guarani exatamente para tentar trazer a boa informação. Se houvesse um nome de treinador definido até a tarde de ontem, eu saberia quem era. Não duvida disso não, porque eu saberia mesmo, viu? Um abraço. O Everson, boa tarde, Ortiz. Você falou de gordura. Salvo engano, a janela fecha dia 4/4, sim. O que complica ainda mais a situação, sem contar que no valor do teto, quem trazer que pode realmente ajudar. Tamo junto. Então, situações aí que o Guarani teria que ter pensado, né, o Everson. O Guarani precisava saber disso, né? Ele tem um executivo de futebol muito bem pago para tocar isso, né? Não somos nós, né? São eles que têm que saber, né? Um abraço, viu, meu irmão? Mais uma mensagem aqui. É a primeira vez, não, Sigo, já mandou antes. Espera aí, o Thiago de Connecticut. Boa tarde, Ortiz, parabéns pelo trabalho. A entrevista com o Fabinho foi muito esclarecedora. Teria como arrumarmos parceria para melhorarmos a iluminação? Não estaria abaixo do que a FPF ou a CBF exigem? Thiago, o Guarani trabalha nisso. O Guarani trabalha na construção de uma parceria para a reforma lá do sistema de iluminação. Tá? Mas é um investimento alto hoje para a realidade do Guarani, só que o Guarani trabalha assim nessa parceria. A Federação Paulista ela não impõe iluminação mínima, e a CBF para a Série B também não. A CBF impõe isso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Guarani planeja o acesso, o Guarani vai ter que melhorar o seu sistema de iluminação. Mas o Guarani trabalha isso sim, trabalha essa possibilidade de melhoria e de tudo mais lá. Tá? Um abraço, viu? Obrigado pela mensagem e obrigado aí pelo elogio da entrevista, que legal que você gostou. Daniel, só estamos nos Estados Unidos agora, hein? O Daniel lá da Califórnia. Até quando ficaremos à mercê de dirigentes omissos e incapazes? Trazer João Vitor da Portuguesa, para quê? Por quê? Esse rapaz vai resolver nosso problema no ataque? É simplesmente ridículo. Dá raiva e angústia ao mesmo tempo. São perguntas que nós fazemos, né, Daniel? Para que trazer o menino lá, o Bruno, como que é o nome dele? Até Bruno Michel, com um contrato de 2 anos, né? Acrescentou em que ao Guarani? Né? Os porquês, né? O nível de observação de jogador que o Guarani está trazendo é muito abaixo do necessário, gente. As observações estão sendo feitas num patamar muito baixo. O Guarani está se apequenando demais observando jogador desse nível, apostando em jogador desse nível, infelizmente. Jair Sampaio, boa tarde, Ortiz. Você não acha que estaria na hora da torcida fazer um protesto em frente ao brinco em prol da transparência e agilidade nas tomadas de decisões do clube? Também uma cobrança com a comunidade, com sua torcida? Cara, protesta quem quiser, né, Jair? Se o torcedor sente que é o momento de protestar, basta ele ir lá e protestar, né? Eu não acho que resolva. Primeiro, eu acho que não vai resolver nada. Acho que não vai resolver nada porque o tempo nós já perdemos, né? O tempo precioso nós já perdemos, né? E se eles não escutam as cobranças que são feitas diretamente, não vão escutar as cobranças que são feitas lá na rua também. Mas se o torcedor acha que tem que protestar, vai lá e protesta. É um direito de todo mundo, desde que seja pacífico, ordeiro, que não traga nenhum prejuízo ao patrimônio do Guarani, nenhuma agressão física a ninguém. O protesto é digno, né? O Ricardo Faustino Ortiz, ele pede para eu não colocar no ar e tal, né? Depois ele diz aqui, vamos resenhar, eu mesmo queria o lateral direito do Ituano, o Rai Ramos, mas já foi para o São Paulo e etc. Então, os jogadores vão definindo, né, os seus futuros. Quanto mais tempo você perde, menos chance você tem de encontrar um bom atleta no mercado, né? É complicado, né? Você está dormindo, deitado em berço esplêndido, você vai perdendo tempo, você vai vendo peças que poderiam ser importantes para você se acertarem no mercado aí, definirem o seu futuro, e vai sobrar o quê? Vai sobrar aquilo que ninguém quer. E o que ninguém quer? Né? Aí sobra o jogador que está encostado numa Série A, aí vem o Gênison, com salário altíssimo e um custo-benefício baixo, né? O benefício baixo e o custo altíssimo, né? É esse o perfil? O Guarani tem que montar o seu elenco agora, não um elenco para ser remontado depois, né? Eduardo, essa para mim... Ricardo, essa para mim teria que ser a metodologia de trabalho, né? E o Eduardo de Oliveira, Ortiz, boa tarde, Moisés Moura deveria fazer estágio na comissão técnica do Palmeiras e depois dirigir times menores que o Guarani para pegar experiência, tarimba e enfim se lançar como técnico de times profissionais. Bom, eu não entendo o porquê do Palmeiras especificamente, Eduardo. Ele poderia fazer estágio até na própria comissão técnica do Guarani, né? Não dá para chegar agora e sentar na janelinha, né? Ele precisa aprender o que é o futebol profissional. E essa vai ser a minha opinião ad eternum aqui se o Guarani efetivar o Moisés Moura.
podem ter certeza que assim que eu tiver a confirmação dessa informação, eu sou o primeiro a dizer que o Guarani começou errado o seu planejamento para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que ele primeiro poderia estagiar na própria comissão técnica do Guarani, fazendo o papel de auxiliar técnico ou de outra função, né? Então, começa por aí, né? Não vejo nem o porquê do Palmeiras. Acho que o Guarani serviria de campo mais adequado para isso, né? Fala, Roger, do Parque Prado. Manda um link aqui de uma matéria de um portal dizendo que Guarani encaminha acerto com São Paulo por Jamerson e rescinde com Gênison. Cara, acerto com São Paulo ainda não tem, não. Nenhuma proposta oficial do São Paulo chegou sobre o Jamerson, não. A rescisão do Gênison é correta. O Gênison já voltou lá para o Cuiabá, já até se despediu do Guarani nas suas redes sociais, tá bom? Roger, a imprensa negocia jogadores numa velocidade muito maior do que o Guarani. Se o Guarani tivesse a velocidade e o dinamismo da imprensa para tratar dessas situações, a gente estaria numa situação muito melhor hoje, viu? A situação do Jamerson não tem nada acertado ainda não. Vamos aguardar e torcer para que não aconteça, né? Porque se acontecer, desmontou o time, desmontou todos os pilares do time, né? Solta a voz, Edu Boca. Aí, ia falar solta a boca, Edu. Solta a voz, Edu. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Bugrinada. Ortiz, fazer um paralelo aí, né? Com a modalidade olímpica, né? Do salto com vara, né? A diretoria do Guarani precisa saltar a barra que está lá colocada a 20 metros de altura, né? Mas aí ela, na escolha da vara para poder atingir essa capacidade de passar os 20 metros, ela escolhe uma vara de 1,5 metro. Então, assim, não dá, né? Como é que a gente vai ter confiança nisso? Não tem como. Mas a gente vai, é aquele negócio, né? A gente vai fazer a nossa parte, vamos torcer, mas fica difícil, cada vez mais complicado. Sabe, Edu, o seu comentário ele é muito parecido com o que eu acabei de falar, né? Olha o nível das observações que o Guarani está fazendo, gente. Jura por Deus para mim que a observação que o Guarani fez levou ele à conclusão de que o João Vitor, atacante da Portuguesa, que escapou do rebaixamento aí na última rodada por um milagre, é a solução para compor o elenco do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro? Será que o Guarani não consegue atrair um nome mais interessante que esse? Será que o Guarani não pode ousar? Será que o Guarani não pode esperar jogadores melhores? A torcida do Guarani não consegue tratar com realidades ao invés de promessas, né, Edu? A comparação é justa. Como é que você vai saltar 20 metros tendo uma vara de 1,5 metro? Não dá, né? Não dá. Vamos pro Marco. Já vai tarde o Giovani. Esse tipo de atitude não pode estar no elenco. Concordo. Culpa do Pastana. Se tivesse outro meio, isso não aconteceria. Então, os nossos alertas foram feitos o tempo todo, né? Nós precisamos de um outro meia. E eles discordando da gente. E eles discordando da gente. E eles discordando da gente. Tá aí. Tá comprovado. A gente tinha razão. Mas eu quero ter felicidade, não razão, né, Marco? Mas não adianta. A nossa razão, às vezes, fala mais alto, né? E depois ele disse que apagou uma mensagem sobre o Renanzinho, mas que prefere ele ao Bruno Michel e ao Bruninho. Tá aí. O Guarani desprezou esse jogador, né? Um jogador que o Guarani maltrata aí no mercado, colocando em outros clubes, né? Eu tenho a informação de que o Guarani planeja fazer o mesmo com o Eliel. O que para mim é outra aberração, porque o Eliel para mim é infinitamente superior ao Mike, né? Lateral esquerdo reserva hoje do Guarani, né? Eu devolveria o Mike imediatamente ao seu time, que é o Retrô lá do Pernambuco, e ficaria com o Eliel, né? Ficaria com o Eliel compondo ali o reserva de lateral esquerdo, né? E aí, é torcer pra gente não desmanchar todo o nosso time, né? Todos os pilares do time estão indo embora. Pilar de zaga já foi embora, goleiro reserva já foi embora, Richard Rios pode ir embora, Giovanni Augusto eu considero como um jogador já fora do Guarani. Tem várias fumaças aí de transferência, né? Tem Jamerson aí sendo sondado. Se isso se confirmar, perdemos todos os pilares do time. E aí, como é que fica, né? Como é que fica? Pessoal, peço para encerrarem as mensagens. A gente vai passar a régua no programa. Já são 13h55. Estamos com 25 minutos a mais de programa já. O Eduardo justifica aqui. É por causa porque o português do Palmeiras é um técnico completo, mas poderia ser no Guarani mesmo, como auxiliar. Os dois surgiram na mesma escola.
viu, o Eduardo? Os dois se tornaram técnicos na escola do Braga lá de Portugal, né? Então os dois têm a mesma escola de origem, né? Os dois coincidentemente, né? Por mais que o Moisés Moura não goste dessa comparação, e ele não gosta, já deu para perceber que isso incomoda. O Marco dá uma sugestão que é para mandar o Mike para o Chiqueiro. Será que lá no Chiqueiro aceitariam, né, o Marco? Será? Eu não sei nem se aceitariam, viu? Porque é um jogador de baixo nível mesmo, um jogador de muito baixo nível, viu? Pessoal, agora chega, né? Deu tempo, deu para fazer um programa completo, deu para pagar todas as mensagens, todo mundo que mandou mensagem para o nosso WhatsApp foi atendido, as poucas mensagens que chegaram lá no YouTube também foram atendidas, então chegou a hora de preparar o nosso Boa Noite Bugrão de hoje à noite, que vai ter a participação do Dr. Pedro. Dr. Pedro, que é o responsável lá pela Clínica Soul, vai estar conosco na resenha, vai falar muito de Guarani, vai falar do trabalho dele, vai falar da clínica. Vocês são nossos convidados também a participarem, interagirem. Então, às 8 da noite, Fernando Lovato, Dr. Pedro Basti Jorge e Ortiz vão estar aqui juntos, resenhando sobre o Guarani com todos vocês, tá bom? Como sempre, me despeço agradecendo a todas as mensagens que foram enviadas. Você que ouviu ao vivo, meu muito obrigado. Você que está numa reprise, muito obrigado. Você que está no YouTube aí, muito obrigado da mesma forma, viu? Esse foi o nosso Bugre Online dessa quarta-feira, 22 de março de 2023. E a gente segue se falando, né? Até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Valeu mesmo. Muito, muito, muito obrigado.